Vamos falar hoje sobre os erros e os defeitos nos filmes. Além de exemplos, vamos aí nos aprofundar no peso que isso tem em uma obra. Quer dizer, um erro de continuidade pode estragar um filme, um vazamento pode arruinar uma cena. Vamos entender isso aí tudo a seguir. Primeiramente, a gente tem que entender que nem sempre um erro desses é culpa do diretor. Às vezes o erro pode ser do ator e até do editor. Mas, por outro lado, existem vários exemplos que mostram um desleixo do diretor. Como, por exemplo, em Obrigado por Fumar, um elemento de cena é tão importante para a história e não teve a atenção que deveria. Nota-se que, nesse caso, a atriz chegou a improvisar comendo um pedaço de comida que mais tarde teria um close, e já que na decupagem estava apontando essa sequência de close, o ideal seria que o diretor pedisse para a atriz não mexer naquela comida. Então nota-se que nesse caso não tinha nem o que o editor fazer, diferente no caso de O Exterminador Futuro, onde o erro poderia ser facilmente consertado na edição. Percebe que o protagonista ele solta a arma e quando vira o ângulo ele ainda está com a arma e depois que ele solta? Não foi um problema de interpretação do Arnold, ele praticamente refez os movimentos exatos nos dois ângulos. Foi muito menos da direção, o problema aqui foi sensibilidade do editor. Tanto que eu mesmo consigo consertar essa cena, veja só. E até produções oscarizadas, como HUD, um filme com Paul Newman de 1963, que concorreu como o melhor filme do ano, que para mim é um dos erros mais gritantes que eu já vi. Note aí, ó, logo no começo do filme, um protagonista é apresentado, ele chega em uma cidade vazia e quando a câmera se vira, mostra não o câmera, não o microfone, mas a equipe inteira sendo refletida naquela vidraça. Foi uma falta de atenção. Na verdade, eu não consigo nem acreditar que foi uma falta de atenção. Para mim foi uma negligência, uma preguiça. Certeza que alguém viu aquilo. Existem inúmeras formas de consertar essa nojeira aí, mas ninguém fez. Já em Sporlos, um clássico do cinema moderno, aqui sim dá para justificar que o erro passou despercebido, já que é uma produção bem menor e um erro bem menor. Apenas um câmera sendo refletido no reflexo de um carro. Aqui eu acredito que até é perdoável, porque enfim, é uma produção bem menor. Agora, em Amor à Primeira Vista, um filme com a Meryl Streep e o De Niro, onde novamente os operadores insistem em fazer uma aparição bem óbvia, eu não consigo acreditar também que ninguém percebeu isso. Isso pra mim é desleixo. Até mesmo em Poderoso Chefão, quando o Sonny vai espancar o cunhado e um soco passa a 2 palmos de distância. E em Titanic, onde o câmera faz questão de aparecer frontalmente. Agora, o que isso fala sobre o filme em si? Será que isso realmente dá para destruir o filme? E eu sinceramente acredito que não. Esse erro, por exemplo, do Poderoso Chefão, do Titanic, por mais que eu não consiga entender por que eles mantiveram aquele câmera refletindo na vidraça, não sei se aquele plano subjetivo do Jack era tão importante a ponto de eles precisarem manter aquela cena, mas de qualquer forma isso não consegue atrapalhar o glamour desses filmes. Mas isso depende bastante. Se isso acontece uma vez durante toda a rodagem, tudo bem. Agora, se acontece várias vezes, aí já é outro assunto. Quando você começa a desvalorizar um filme por conta dos erros de continuidade, isso não é muito consciente. Acaba que essa quantidade de erros em sequência vai te tirando um pouco daquela produção e quando você vê, você já não tem mais nenhum apego àquele filme. Fica difícil entrar na história quando a questão técnica parece estar tentando te tirar dela. Uma das metáforas que eu acredito que dê para entender aí o peso desse tipo de erro num filme é uma metáfora da redação. Imagina que você vai ler um texto de um artista e na primeira página você nota uns pingos de café, na segunda está rasgado, na terceira está amassado. Você concorda que por mais que o conteúdo em si seja decente, o que mostra aqui é um grande desleixo do autor, que parece que estava mais preocupado em entregar o trabalho do que necessariamente prezar pela qualidade. Pode até se tratar de um gênio atrás da caneta. E claro que todo filme tem algum outro erro. Erros que mal se percebe e sinceramente tem que ser um chato para ficar pontuando cada fio de cabelo que mudou de uma cena para outra. Não se deve assistir um filme com esse olhar crítico. Em geral, para responder essa pergunta do peso que tem um erro desses no filme, a minha resposta seria depende. Se o filme, em sua maioria, é muito bom, o vazamento até passa despercebido. Mas quando tudo parece não estar convencendo bastante, cada errinho conta muito no final das contas.